Olá, pessoal! Sou professora Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa, muito alegre por estar aqui com vocês em mais esse encontro para construir sentidos e repensar a língua portuguesa. Vamos? Cabelo preto, pele morena, uma roupa estampadinha com a tonalidade esverdeada, ao fundo uma parede branca. Conto com vocês para prestar atenção, para tirar as dúvidas e para enriquecer. Ok? Se vocês aprendem, eu fico extremamente feliz. Então, vamos utilizar os textos imagéticos que já trabalhamos, com os quais, já trabalhamos aqui. A charge, que é um texto crítico, envolve linguagem verbal e não verbal, tem a ver com críticas temáticas do momento e usa caricaturas e exageros para chamar a atenção, criar humor e fazer críticas à sociedade ou a comportamentos sociais. Já a tirinha é um texto, às vezes, atemporal, dividido em quadrinho, é narrativo e com, às vezes, temáticas leves e mais humorísticas, mas, dependendo do autor, cada tirinha ela tem um objetivo, uma intencionalidade, um público-alvo. E vamos fazer o que com esses textos imagéticos? Inferir o sentido de uma palavra ou expressão no texto, percebendo o caráter polissêmico de palavras ou expressões e os diferentes significados que podem assumir em contextos diversos. Vamos começar com o que é leitura. A leitura é um desafio humano. Leitura também é compreender, julgar, criar hipóteses, identificar, inferir, questionar. É também gostar, interpretar, projetar para onde? Para fora do texto, viajar. É traduzir, é analisar. A leitura é tudo isso, porque com a leitura você busca compreender, busca criar novas ideias, julga, cria pensamentos, identifica, infere, pergunta-se, questiona-se, aumenta o seu gosto, interpreta, projeta, traduz e analisa trazendo para a sua existência. Isso é leitura. Ler é ainda perceber que os explícitos levam aos implícitos e aos subentendidos, ou seja, aquilo que está escrito ou dito leva ao que está oculto, certo? Leva aos implícitos e aos subentendidos. Mergulhar nas entrelinhas, o que está por trás do texto. Desconstruir e reconstruir, relacionar-se com o texto, é você se projetar para ele e perceber as intenções do autor do texto. Então, ler é importante porque é a base da formação humana, gente. Por isso que nós vamos à escola. É a porta de acesso ao conhecimento, à criação de ideias, a valores, acesso a valores e acesso a ideologias, ideias, pensamentos, teorias. É a condição sem a qual não há aperfeiçoamento da escrita. A partir disso eu tenho o aperfeiçoamento da escrita porque eu enriqueço meu vocabulário, eu tenho acesso a palavras, como é que ela se escreve de acordo com a questão ortográfica, eu tenho acesso a novos significados e amplio meus conhecimentos também. E enriquece a memória e desperta o senso crítico. Quanto mais conhecimento e mais informação eu tenho, a partir da leitura, melhor é o meu senso crítico e melhora a minha capacidade de discernir, de pensar e de refletir. Nós temos as estratégias de leitura, que são os tipos de conhecimento, eu vou focar aqui em dois, o conhecimento de mundo, que tem a ver com a sua experiência de vida, e o conhecimento linguístico, do código linguístico, do sistema da língua. Você tem a intencionalidade discursiva, um texto narrativo, qual o objetivo dele, qual a intenção dele, um texto publicitário, qual a intenção, um texto dissertativo, argumentativo, qual a intenção que está por trás. Os subentendidos e os implícitos, e vou sinalizar aqui para vocês, os subentendidos e os implícitos estão relacionados com os explícitos. O explícito é justamente o que está escrito ou o que está dito. E a partir disso, eu analiso o que está oculto ou o que eu suponho a partir desse oculto. Vou dar um exemplo a vocês. Eu ainda não fiz atividade de língua portuguesa.
Ainda está implícito o que eu vou fazer. Subentendido é o que eu posso supor. Não fez porque deixou para um outro momento, não fez porque não teve tempo, não fez porque estava com dificuldade. Então, é o que você supõe, mas você não tem certeza. Esse é subentendido. O implícito é aquilo que você consegue extrair com certa segurança a partir do texto. A antecipação é você procurar se antecipar, prever o que vai ser dito, fazer uma análise prévia. Inferência é você atribuir sentido, é você dar valor àquele texto, àquelas expressões ou à palavra. Verificação é como uma constatação, você vai fazendo uma análise prévia também. Contextualizar é você mergulhar no momento histórico, na situação em que aquele texto ou aquela ideia está sendo inserida. Seleção é justamente fazer a seleção conforme o seu gosto. E os explícitos é o que eu falei, é a base legal e importante tanto do texto escrito quanto do texto falado, que a partir dele eu faço as minhas análises. Inferindo o sentido, caráter polissêmico de palavras ou expressões e os diferentes significados. Inferindo sentido nas tirinhas. Você sempre vai ouvir que não adianta. Geralmente de pessoas que nunca tentaram. Quando for assim, não liga. Nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Vamos ao primeiro quadrinho. Eu tenho. Você sempre vai ouvir que não adianta. Esse adianta no sentido de não vale a pena. O segundo. Chefe, o senhor poderia adiantar uma parte do meu salário? Esse adiantar aqui, adiantar, verbo adiantar, está no sentido de antecipar. Eu tenho uma terceira frase. Vamos adiantar para chegar no horário? Bom, adiantar no sentido de correr, apressar, acelerar. Vamos, gente, vamos logo, vamos adiantando aí para chegar a tempo, ok? Nós temos também o dono da festa, ao convidar os amigos, já adianta que quer muita alegria no evento dele. Antecipa, avisa, informa, se precipita, ok? Para mostrar a você que esse adiantar tem vários sentidos. E um último aqui. Adianta viver sem saber sorrir? Gente, adianta? Não. Vale a pena? Faz sentido viver sem saber sorrir? Então, observe o adianta com 4 sentidos, 5 sentidos diferentes aí para vocês analisarem e explorarem. No segundo quadrinho, nós temos geralmente de pessoas que nunca tentaram. Tentaram no sentido de ousaram, arriscaram, confiaram, apostaram, aventuraram. E aí você tem, quando for assim, não liga. Desse modo, desse jeito, dessa forma. Desse jeito eu não escrevi aqui, mas você também pode acrescentar. Não liga da ideia de não dê importância, ignore, deixe para lá, deixe de lado. Temos um terceiro. A televisão parece que está com defeito porque não liga, porque não acende, gente. Outro sentido da palavra liga. Deve-se misturar os ingredientes para que a liga fique no ponto. A mistura. Observe, outro sentido. Moro em outra cidade e minha irmã liga todos os dias para mim. Telefona, faz uma chamada. Hoje, atualmente, é o WhatsApp, né? Então, você tem ligar no sentido de telefonar, no sentido de misturar, no sentido de acender, no sentido de não dar importância. E você tem tentar no sentido de ousar, arriscar, confiar, né? Apostar e aventurar. No último quadrinho, ele diz do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Vamos pensar no tenta. Tenta, vamos substituir por ousa. Do que alguém que ousa fazer alguma coisa, da ideia de desafio, né, de impacto. Do que alguém que se arrisca a fazer alguma coisa, da ideia de risco, de que a pessoa está propensa a sofrer alguma coisa, tentando fazer algo. Do que alguém que busca fazer alguma coisa, aquela que está descavando, pesquisando, analisando, tentando, né? E do que alguém que se aventura, adrenalina, se projeta, mergulha.
Recapitulando: ousa, se arrisca a, busca e se aventura. Substituem, tenta, dão um novo olhar, mas não deixa de ter relação com a palavra tenta da primeira expressão do quadrinho, ok? Inferindo o sentido nas charges. Estou fazendo uma pesquisa. Qual é o seu maior medo? Ficar desconectado das redes sociais. No segundo quadrinho, ficar desconectado das redes sociais, eu posso colocar desconectado, ficar fora das redes sociais. Ficar sem as redes sociais, eu tirei a palavra desconectado pela preposição sem, pelo conectivo sem. Ficar afastado das redes sociais, eu trouxe aqui uma outra palavra para substituir. Observe que eu disse a mesma coisa de 3, 4 maneiras diferentes. Da original são 3, certo? A partir da original, que é da charge, eu disse 3 maneiras diferentes. Olha que bela essa imagem. Quanto vale a sombra de uma árvore? A palavra vale foi substituída por custa e valor e pela expressão valor tem. Quanto custa a sombra de uma árvore? Esse custa não está no sentido de custeio em valor monetário, em dinheiro, mas qual é o significado, qual é a importância? Quanto valor tem a sombra de uma árvore? Também não tem relação com valor, importância financeira, valor, dinheiro, e sim valor simbólico, valor de vida, valor para a existência e para o bem-estar da pessoa. Nesse sentido, vale, custa e valor tem são possibilidades de construir essa expressão aqui desse texto imagético. Estamos chegando quase ao final. E o que estudamos? Estudamos leitura, que é a condição sem a qual o homem não se desenvolve. Estudamos uma estratégia de leitura que foi a inferência, a capacidade de atribuir sentidos às palavras ou expressões, dentro de que dos textos imagéticos como a tirinha, a charge e um outro texto que envolve um apelo ao homem em relação ao clima. E dentro de tudo isso nós fomos construindo sentidos, substituindo palavras por outras e dando novos significados ou mantendo o mesmo sentido do texto original, ok? Então, esse é o nosso pequeno e belo resumo. Chegamos ao nosso desafio. Quero levar pouca coisa e viajar sem muita pressa, seguir leve pela vida e dar valor ao que interessa. Na tirinha, qual o sentido das expressões seguir leve pela vida e dar valor ao que interessa? Use sua criatividade, se aproveite do que trabalhamos na aula, aproveite as ideias sugeridas e mãos à obra. Conto com você. Deixo aqui, gente, o meu saudoso beijo, o meu forte abraço, esperando que vocês estejam aqui na próxima aula, que vocês tenham aprendido de um outro jeito, com outro olhar, uma outra forma de ressignificar. Deem sentido à existência de vocês com o aprendizado. Transformem, sonhem, busquem, mas a gente busca pouco a pouco e nesse pouco a pouco a gente vai enchendo o cesto do conhecimento, vai ampliando as possibilidades de sentido da própria existência. Conto com cada um de vocês na próxima aula, certo? E deixem as dúvidas no Tira Dúvidas. Até a próxima. Bye!